É prazer estarmos aqui juntos para louvar o nome do Senhor, também aprender da sua palavra. Então eu sou amazonense, né? E também já mais ou menos uns 27 anos por aí já de ministério. Fui lá para o Acre, passei lá 4 anos na igreja lá, em Tarauacá. Aí depois voltei aqui para o Amazonas, trabalhando ali na igreja evangélica Hebron, também no seminário. E depois fui chamado pelo Senhor para ir para o Rio Grande do Norte. E lá passei 8 anos trabalhando ali em São Paulo do Potengi, uma cidade no Rio Grande do Norte. E depois desses 8 anos, então, o Senhor me chamou para Portugal. Então, eu fui para lá e já estou lá há 12 anos. Eu tenho uma esposa, Eliane, e o meu filho também, chamado Matias. Então, estamos ali servindo ao Senhor e tentar, de alguma forma, obrigado, ajudar assim na obra do Senhor, para ganhar almas para o seu reino. E nesse pensamento, vamos abrir aí as nossas Bíblias para o Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo 3, o versículo 35 a 36. E nós vamos ter esses 2 versículos, onde nós vamos meditar aqui, tentando ver o que esse versículo está dizendo para nós. E assim, não somente aprender o que ele está dizendo, mas fazer o que ele está dizendo aqui. Então, vamos nos colocar de pé, vamos acompanhar aí essa leitura no versículo 35, versículo 36 do Evangelho de João, o capítulo 3. João 3, 35 e 36. Nos diz assim a palavra do Senhor: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque tu nos amastes de tal maneira que enviastes o teu Filho a este mundo para salvar pecadores. E neste momento, Senhor, nós queremos entregar nossas vidas nas tuas mãos, pedindo a direção do teu Santo Espírito, Senhor, para a exposição da tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar, possa nos exortar, possa até salvar almas, Senhor, para o teu reino, porque tu, Senhor, é aquele que vivifica os mortos. Assim, Senhor, aceita a nossa gratidão desde já pela resposta dessa oração. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, obrigado. Esses 2 versículos aqui estão dentro de um parágrafo interessante, porque os discípulos de João, de João Batista, eles vieram até o João Batista falando que Jesus Cristo, aquele que o João Batista tinha dito que ia vir e que era maior do que ele, Jesus estava batizando, não Jesus propriamente dito, mas os seus discípulos. E aí eles viram que as pessoas estavam indo mais lá com o Senhor Jesus do que com João Batista. Então os seus discípulos chegaram até João Batista e disseram: olha, aquele de quem tu falaste está lá e está batizando mais do que tu. Mais ou menos assim. Aí a resposta de João Batista, se você olhar desde o versículo 27, a resposta dele foi assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas
de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, olha lá a resposta dele, que os discípulos estavam pensando de, talvez, ali, com essa frase de que ele estava fazendo mais do que tu estás fazendo, o João ficar talvez enciumado ou com inveja, nada disso. Ele está mesmo apontando para Jesus Cristo. Eu já disse para vocês, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Importa assim que ele cresça e que eu diminua. Aí ele entra no versículo 35. E aí ele diz no 35, o Pai ama ao Filho. Esse aí é o Deus o Pai, ama o Deus o Filho. E como é que nós sabemos que o Deus o Pai ama o Deus o Filho? Ele diz na continuação do versículo: todas as coisas têm confiado às suas mãos. Todas as coisas têm confiado à sua mão. Ou seja, como é que eu sei que Deus o Pai amou o Deus o Filho? É que Deus deu ao Filho, confiou a Ele todas as coisas. E é interessante, se você prestar atenção no João 3,16, diz assim: Deus amou ao mundo. Como é que eu sei que Deus amou ao mundo? Ele deu o seu Filho. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tanto lá como aqui, você está vendo uma coisa interessante. Quem ama, dá. Ele amou, ele entregou o seu Filho. Ele ama o seu Filho. Como que ele prova isso? Ele entrega, ele dá para o seu Filho todas as coisas. Mas aí, a gente fica assim pensando: que coisas são essas? O que é que ele está entregando? Como assim? Entregou todas as coisas? Daria para ser mais explícito, entrar em detalhes? Se nós olharmos mais adiante, em João capítulo 5, versículo 20 até 23, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o que foi que o Pai entregou para Ele, confiou a Ele. João capítulo 5 e o versículo 20 a 23, que nos diz assim: porque o Pai ama o Filho, de novo, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim, olha lá, pois assim como o Filho ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, assim como o Pai faz, também ele entregou para o Filho que faça a mesma coisa. Versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então veja só, Jesus Cristo, Ele tem todo o poder para vivificar aqueles a quem Ele quer, e também a Ele foi dado, confiado, dado aí o direito para julgar, confiou todo o julgamento. Muito bem, então, se o Pai, Deus o Pai, entregou tudo para Deus o Filho, é Ele que tem toda a autoridade, todo o poder, vivifica quem Ele quer, julgamento está entregue às suas mãos. Aí ele continua no versículo 36, depois de ter dado essa introdução, né, o Pai ama o Filho, entregou tudo às suas mãos, porque veja, os discípulos de João estavam dizendo: esse aí, e ele está mostrando: olha, este aí que vocês estão falando, o Pai o ama, e confiou tudo às mãos dele. E lhe digo mais, por isso,
Versículo 36. Por isso, porque o Pai ama o Filho e entregou tudo às suas mãos, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Talvez você já leu esses versículos na sua Bíblia, mas talvez você não compreendeu bem a profundidade do que está escrito aqui. Ele está dizendo aqui, toda a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós temos várias traduções das Sagradas Escrituras, mas olhando lá no original para ver como é que essa frase é dita, ela é dita mais ou menos assim: quem se mantém crendo no Filho tem a vida eterna. É interessante isso. Quem se mantém crendo no Filho tem a vida eterna. Não é simplesmente quem crê no Filho, entendeu? Mas é quem mantém-se crendo no Filho. Então, o verbo aqui, o primeiro, que é o crer, é diferente lá do ter. Porque no crer, ele está dando a ideia de tipo assim, um presente contínuo, algo que começou e continua, certo? Começou e continua. E aí o próximo, ele diz, tem. Ele usa, no momento em que essa pessoa começou a crer, foi ali que ele obteve. Mas é curioso que essa pessoa que tem, é justamente aquela que continua crendo. Para que você possa entender isso, Jesus Cristo explicou com uma parábola, lá em Lucas capítulo 8, versículo 9 a 15. Lucas capítulo 8, versículo 9 a 15. E aí você vai entender esse versículo que nós estamos lendo aqui, e colocando essa tradução assim mais literal, para que você possa entender. Quando ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, a ideia aqui é, quem se mantém crendo no Filho tem a vida eterna. Então olhe essa parábola que Jesus Cristo disse, a explicação dela, em Lucas 8, versículo 9, que diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Lembra da parábola que ele disse que o semeador saiu a semear e uma semente caiu na beira do caminho, outro caiu entre rochas, outro caiu em espinhos, outro caiu em boa terra. Então aqui ele está explicando essa parábola. Aí ele diz o seguinte, versículo 12. Aqui caiu à beira do caminho. Então note que ele diz que a semente é a palavra de Deus, a Bíblia, certo? E você vai ver que os solos vão mudar, mas a semente não. A semente não muda, o solo muda. Um solo é à beira do caminho, outro solo é rochoso, é espinhoso, boa terra, mas a semente é a mesma, ela não muda, é a palavra de Deus. Então a semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Então aqui nós estamos sabendo que esses solos são diversos corações. Se a semente é a palavra de Deus, e o solo, ele está dizendo, os que ouvem, os que ouvem, quem está ouvindo? Somos nós, pessoas diferentes. Nós somos diferentes, rostos diferentes. Então tem uns que têm o coração como se fosse da beira do caminho. Ele diz, ouvem, aqui, né? Eles ouvem, vêm a seguir o diabo
e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, no momento em que o pregador está pregando a palavra, está semeando, então tem aqueles que eles estão ouvindo e tudo, mas alguma coisa os distrai, aí eles começam a pensar, eu não sei mais o que, sabe? Aí, bom, terminou a pregação, o que foi pregado? Não sei, não entendi, não percebi, está disperso, o corpo está aqui, mas a mente está muito longe daqui. Satanás, ele sabe que a fé vem pelo ouvir, então se ele fizer de tudo para você não ouvir, vai ser ótimo, vai ser excelente, porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir, e se você ficar prestando bastante atenção, isso pode acontecer com você, ele pode mesmo entrar e regenerar, fazer a maravilha, mas o que pode também acontecer, você não prestar atenção, né? O inimigo vem, tira essa semente, já assim leva. Então, ele coloca aqui que esta aí é aquela que está da beira do caminho. Versículo 13. Aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Interessante. Então veja só, ele está falando aqui a respeito de 4 solos. Tá certo? 4 tipos de pessoas. Umas que estão ouvindo, mas depois são dispersos, não ligam muito, não é? O inimigo tira a palavra, distrai com alguma coisa, vai. Outras são como um solo rochoso, entre pedras, a semente caiu ali. E aí diz que eles, ouvindo a palavra, eles recebem com alegria. Ah, que maravilha! Olha que evangelho abençoado! Ah, isso, o Senhor vai me dá isso, me dá aquilo, minha vida vai mudar, que maravilha, eu quero isso, eu quero essa mudança para mim. E aí, diz aqui o seguinte, estes não têm raiz, note o que diz aqui, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Então note bem, tem um que escuta, mas fica disperso, o inimigo leva a semente. Tem outros que eles prestam atenção, ouvem, e diz aqui que eles creem, só que está dizendo que eles creem por algum tempo. O que é que o nosso texto está dizendo? O nosso texto está dizendo, por isso quem se manter crendo, tem. Não é você acreditou, aí você teve. E aí, quando você parou de acreditar, quando você já não está acreditando mais, diz aqui que creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então ele não continuou crendo. Jesus aqui, a palavra aqui, João Batista aqui, ele está dizendo, por isso, quem se mantém crendo, quem continua crendo, e a ideia aqui é acreditar até a morte, até morrer, não é acreditar por um período, ele não está prometendo vida eterna para alguém que começa a crer hoje e depois da manhã já não quer mais. Eu acreditei aí por 1 ano, 2, 3 anos e tudo, agora eu não acredito mais nisso. Essa promessa aqui não é para você não. Essa promessa aqui é para aqueles que creem e continuam crendo. Veja versículo 14. Aí mesmo em Lucas capítulo 8, versículo 14. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom grado e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com o quê? Perseverança. Então veja que está combinando com o que o versículo 36 do capítulo 3 de João está dizendo.
Por isso quem crê, por isso quem continua crendo, por isso quem se mantém crendo, tem a vida eterna. Note lá em 1 João capítulo 2, versículo 19, 1 João capítulo 2, versículo 19. Veja que ele vai aqui dizer algo que vai nos ajudar a compreender essa questão daqueles que começam a crer, mas não continuam crendo. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quem é regenerado, quem verdadeiramente crê no Evangelho, ele vai até o fim. Ele não é uma pessoa que crê por um tempo. Jesus aqui, a palavra de Deus aqui, não está prometendo vida eterna para alguém que começou crendo hoje e 2024 já não crê mais. Essa promessa não é para esse tipo de gente. Ele está dizendo aqui que aquele que se mantém crendo tem a vida eterna. E aí eu chamo a atenção para o restante desse versículo aí, né, que ele diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Note, o primeiro verbo crer, ele está aí, que a gente chama do modo particípio do grego, né? E o tem está no presente do indicativo. Então lá ele coloca quem se mantém crendo. Esse mesmo modo do verbo a gente vai ver mais na frente, porque na continuação do versículo você pode ver o seguinte, olhando lá para o versículo 36, ele diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia, note como diz, se mantém rebelde. Você viu que ele aqui no versículo 36, no restante, ele disse se mantém, isso na versão atualizada, se mantém, mas ele está no mesmo modo que o verbo crer. Só que aqui, né, ele deu essa ideia de continuação, se mantém rebelde. Ali, por isso quem se mantém crendo, quem continua crendo, tem a vida eterna. Aí você acha assim um pouco, pastor, está um pouco confuso isso aí. Está um pouco confuso. Porque, olha, não seria melhor então, de uma vez que ele está aqui num presente contínuo, a ideia de começou a crer e vai até o final, não seria melhor ele colocar esse verbo no futuro? Quem se mantém crendo terá a vida eterna. Mas é curioso que ele não coloca o verbo no futuro. Ele não coloca. E isso também chama atenção. Por isso, irmão, quando você estiver lendo as Sagradas Escrituras, preste atenção nisto, nesses verbos. Por que ele está no presente? Por que não está no futuro? O que ele quer dizer com isso? Então aqui, ele não diz, terá a vida eterna, como se a vida eterna fosse uma recompensa por você permanecer crendo no Filho. Aquele que se mantém crendo no Filho, terá a vida eterna. Se ele colocasse assim, a vida eterna seria uma recompensa pelo teu trabalho de se manter crendo. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo aquele que crê, que se mantém crendo, tem. E às vezes isso cria uma certa confusão. Mas tem, calma aí, mas ainda não se sabe se ele vai se manter até o final e já tem. Como que é isso? Dê uma olhada em João, capítulo 8, versículo 31, que aqui Jesus vai jogar luz no que nós estamos lendo em João 3,36. João,
capítulo 8, versículo 31. E olha como Jesus Cristo aqui fala. Ele diz assim, João 8, 31. Nos diz assim o Senhor Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus, note bem, que haviam crido nele. Veja que a Escritura está dizendo, haviam crido nele. Ou, melhor dizendo, pessoas que chegaram dizendo, eu acredito em ti. Então, as pessoas chegaram, algumas pessoas que estavam ouvindo Jesus Cristo, e disseram assim, olha, Senhor, nós acreditamos em ti. Então, muitas pessoas são assim. Eles dizem que acreditam em Jesus. Aí Jesus Cristo olhou, interessante, era para Jesus, oh, mas que maravilha, vocês acreditam em mim? Oh, que bênção, olha, vamos aqui, vamos chegando, vocês acreditam em mim? Jesus não diz isso não, Jesus não faz isso. Pelo contrário, parece que Jesus Cristo aqui até faz uma coisa assim, até cria uma certa dificuldade. Olha o que Jesus Cristo diz. Ele diz assim, João 8, 31. Se vós. Ele começa com uma condicional. Se vós. Vós quem? Vocês que estão dizendo que acreditam em mim. Disse Jesus para quem? Ele não disse para pessoas que não estavam acreditando nele. Ele está dizendo para pessoas que dizem que acreditam nele. Se vós permanecerdes, olha lá a continuação, né? O continuar, o manter-se. Se vós permanecerdes na minha palavra, a ideia aqui é permanecer até o final. Se vocês permanecerem na minha palavra, olha o verbo que ele usa a seguir. Eu sei que tem algumas Bíblias que colocam este verbo ser no futuro, mas no original ele está no presente. Graças a Deus que as línguas originais estão preservadas. E você pode tirar a prova dos 9, os que são antigos aqui sabem o que é a prova dos 9, né? Você pode tirar as provas dos 9, indo lá no original e ver se o verbo está no presente, no futuro, no passado. E este verbo ser que aparece aqui, ele não está no futuro, ele está no presente. Entendeu? Agora, por que algumas Bíblias colocaram esse verbo no futuro? É porque o tradutor não conhece grego? Não, ele conhece. Só que tem uma coisa assim na língua normal, é o seguinte, toda vez que você usa uma condicional, você vai colocar o verbo no futuro, obrigatoriamente. Por exemplo, amados irmãos, amigos, amanhã, se você vier, você ganhará, entendeu? Eu usei uma condicional, mas eu forçosamente tenho que usar o futuro. Olha, quem pular aqui 3 vezes, vai ganhar, eu coloco o verbo no futuro. Porque o que você vai ganhar é uma consequência do que você vai fazer. Você fez, então eu vou te dar uma recompensa, você vai ganhar. Então veja, a recompensa que você vai ganhar é fruto do teu esforço. Só que aqui não é assim. Jesus diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois. Mas como que é isso? Então não é sereis? Não, é sois. Por que Jesus Cristo disse sois? Porque, amados irmãos, ninguém permanece servindo a Jesus se não é. Se você não foi regenerado, se você não foi transformado, se você não foi ressuscitado, no dia em que você aceitou Jesus como seu Salvador, cedo ou mais tarde você sai. Só permanece seguindo a Jesus Cristo quem foi regenerado. Quem não foi, sai fora, não aguenta. Uma pessoa que não é regenerada e não aguenta servir ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque não é regenerado.
O Senhor Jesus Cristo disse para os seus irmãos: o mundo não vos odeia, mas o mundo me odeia, porque eu digo que as suas obras são más. Por que o mundo odiava Jesus? Porque Jesus Cristo dizia: isso é pecado, isso não presta, isso é pecado. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, isso é pecado, Deus não gosta disso. Você vai virar um enjoado, ninguém vai querer andar contigo. Entendeu? Hoje em dia que você tem que concordar, não, tudo bem, está tudo bem, vamos abraçar todo mundo, não tem esse problema nenhum e tal. Não, você pode estar no seu pecado à vontade, eu não vou, sem problema nenhum, não vou te criticar nem nada, você pode fazer o que quiser. Jesus não era assim. O mundo me odeia porque eu digo que as suas obras são más. Você está preparado para fazer isso? Você vai arranjar inimizade. E nem todo mundo está preparado para isso. Então só aguenta permanecer nesse caminho quem é um regenerado. Quem não é, vai sair. Quem não é, não vai aguentar. Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. Então por isso que o texto diz aqui muito claro: por isso, quem se mantém crendo no Filho de Deus tem. Note que o verbo não está no futuro, como aqui. Se vós permanecerdes, é porque você é. Só permanece quem é. Um outro exemplo aqui. Você quer sair daqui, da Cidade Nova, e você quer ir para Manacapuru. Entendeu? Quer ir para Manacapuru. Você pega o seu carrinho, que está aí 1/3 ou 1/4, um pontinho assim, de gasolina. Mas você vai para Manacapuru. O que é que você faz antes de sair daqui para ir para Manacapuru? Para num posto e abastece. É ou não é verdade? É. Você vai e abastece, enche o tanque. Aqui, um tanque aqui enchido, está mais ou menos 600 quilômetros, dependendo do seu carro, né? 600 quilômetros, 500, dá para... dá. Agora sai daqui só com 1/3, você vai chegar lá? Meu amado irmão, só chega até o final quem tem combustível. Só vai até o final quem já tem um combustível agora. Só vai até o final aquela pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo que começa a habitar em você. E porque você tem o Espírito Santo, você vai até o fim. E quando é que você ganha a vida eterna? No momento em que você se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. É agora. E por que ele diz assim, se mantém? Porque a prova que eu recebi o Espírito Santo, eu fui regenerado, é que eu vou me manter, eu vou até o final, porque eu recebi o Espírito Santo, aquele que me leva até o final. Mas se uma pessoa não recebeu o Espírito Santo, se ele não for regenerado, verdadeiramente, cedo ou mais tarde ele sai, cedo ou mais tarde ele desiste. É o que Jesus Cristo disse na parábola: esses que caíram ali entre as rochas, entre as pedras, eles recebem com alegria, eles acreditam somente por um tempo. Vindo a provação, vindo a dificuldade, eles abandonam, eles deixam, porque eles não têm o Espírito Santo. Então veja, o fato de você dizer, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, Satanás também. Satanás também acredita, mas aí não vai para o céu. Então, se você apenas diz assim, eu acredito em Jesus, você não é melhor do que Satanás. Ele também acredita. Qual vai ser o diferencial? A gente vai ver no nosso texto aqui. Então veja só, ninguém permanece na palavra de Jesus, se no momento em que ele creu, não se tornou verdadeiramente, através da regeneração, o seu discípulo. Eu estou dizendo isso porque eu tenho como base 1 João, capítulo 5, versículo 4 a 5. Note bem que o que eu estou dizendo para os irmãos, eu estou mostrando tudo em Bíblia, tudo na Bíblia.
para você não chegar e dizer, eu não concordo com aquele pregador. Você não vai concordar com Bíblia. Eu só vim aqui para expor as Escrituras. O que eu penso ou deixo de pensar, isso não importa. A palavra de Deus tem uma promessa nela que a minha palavra não voltará vazia. É por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, a minha volta. Mas essa palavra aqui não volta vazia. Então diz aqui em 1 João 5,4, porque todo, note bem, todo que é nascido de Deus, ele não está dizendo aqui, todo aquele que foi a receber Jesus Cristo lá na igreja Aliança, todo aquele que foi batizado lá no Rio falando de tal, ele não está dizendo nada disso. Ele não está dizendo todo aquele que se diz evangélico, todo aquele que se diz crente, ele não está falando isso, porque muitos se dizem evangélicos e não são, muitos se dizem crentes e não são o quê? Regenerados. Eles só trocaram de uma religião. Não sou mais agora católico, sou evangélico, a minha religião agora é evangélica, a gente não adora imagem, a gente é evangélico. Sim, mas é regenerado? Não, mas agora eu sou crente. Sim, mas tu é regenerado? Porque tem muitos que dizem que são crentes e não são regenerados. Dizem que são evangélicos, mas não são regenerados. Mas o que ele está dizendo é aqui é o seguinte, todo que é nascido de Deus, note bem, vence o mundo. E que conversa é essa que a gente encontra várias pessoas que eu era evangélico, eu era crente, e o que foi que aconteceu? Tu foi vencido pelo mundo? Que palavra mentirosa essa que a gente está lendo aqui, não é? Essa palavra aqui está dizendo que aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E por que a gente vê muitos evangélicos vencidos pelo mundo? Que conversa é essa? Muita gente que está dizendo que é crente, vencido pelo mundo. Não consegue deixar as drogas, não consegue deixar fumo, não consegue deixar os seus vícios. Ele é vencido. Meu irmão, meu amigo, o que a Bíblia diz aqui, que aquele que é nascido de Deus, vence, não é vencido. É assim que a gente conhece quem são os verdadeiros crentes. Porque com a boca você diz o que quiser. Sou evangélico, sou crente, e é vencido pelo mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, vence. Quando é que eu sou nascido de Deus? No momento em que eu acredito no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Naquele dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, se ali eu fui regenerado, se não foi uma coisa da minha cabeça, se não foi, porque olha, eu sou pastor já quase 30 anos de ministério, eu já tenho visto cada coisa. O que acontece às vezes? Tem uma irmãzinha dentro da igreja, bonita, aí um rapaz de fora fica, olha lá aquela menina, bonita e tal, chega perto dela e diz assim, e aí, vamos namorar? Aí ela diz assim, tu é crente? Ele diz, não, que pena, eu só posso namorar com crente, a Bíblia diz que tem que ser assim, só com crente. E o que eu tenho que fazer? Vamos lá na igreja. Aí o cidadão vem para a igreja, ele vem para a igreja para quê? Para que ele vem para a igreja? Aí ele vem para a igreja, aí o pastor diz, olha aqui quem quer aceitar Jesus e tal, aí ele pensa, ela só vai namorar comigo se eu me tornar, eu. Aí ele vem para frente, aceita Jesus e tal, e ele diz, agora eu aceitei, e agora? Não, agora a gente vai namorar, agora tu já é crente, entendeu? Tem gente que está aceitando Jesus só para namorar com a irmãzinha, com o irmãozinho, ou se a igreja dá um rancho, dá alguma coisa, mas você não é membro dessa igreja, o que eu faço para ser membro? É aceitar Jesus e aí se batizar, Então tem muitas maneiras e tem muitos modos que as pessoas às vezes enxergam por outros motivos, que não aquele de dizer, eu sou um pecador, eu estou indo para o inferno, Jesus, quem é? A solução é Jesus, Senhor, eu te quero, mas por quê? Porque eu não quero ir para o inferno, eu não quero perecer por toda a eternidade, Senhor, eu quero te seguir. Ele não está pensando em rancho, em namorada, em nada. Esse aí é verdadeiro.
O Senhor Jesus Cristo, em uma passagem, que é essa, né? De pessoas que vinham até Ele, né? Para buscar. Eles atravessaram o mar da Galileia, chegaram até Jesus e disseram assim: mestre, quando foi que tu chegastes aqui? Aí Jesus Cristo cortou logo o barato deles, né? Jesus disse mesmo assim: vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais e prodígios, mas porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram. Você já imaginou? Já imaginou? Jesus dizer uma coisa dessa: você não está me procurando porque você viu sinais e maravilhas, você está me procurando porque você quer comer. Então tem muitas pessoas que têm vários interesses diversos em ser um evangélico. É por uma namorada, é por um rancho, é por isso, é por aquilo. Ele está dizendo aqui, aquele que se mantém crendo. O motivo real pelo qual eu mesmo quero seguir o Senhor Jesus Cristo. Não uma coisa banal, não uma coisa mesmo terceirizada, algo assim que é desse mundo. Eu vou aceitar porque eu não tenho um trabalho. Eu queria um trabalho. O que tem que fazer? Aceitar Jesus. Eu aceito Jesus para ganhar um trabalho. Aí não tem um trabalho, o trabalho não chega, ele fica desgostoso, o trabalho não veio. A pessoa é doente, está doente. O que eu tenho que fazer? Olha, entrega a tua vida a Jesus, essa doença vai ser repreendida e tu vai ficar curado dessa doença. Ele aceita, não fica curado. Aí ele fica decepcionado porque Jesus Cristo não curou ele. Ele não quer mais isso não. Eu fui enganado, eu não quero mais essas coisas e tal. Todos motivos banais e errados pelos quais as pessoas chegam ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos sim história de pessoas que se aproximaram de Jesus Cristo porque estavam doentes, mas a partir do momento que foram curadas, entenderam que Jesus Cristo era o Messias. Esse aqui verdadeiramente é o Filho de Deus, que o Senhor trouxe através de doença. A gente tem o exemplo daquele oficial lá de Cafarnaum, que o filho dele estava doente. Ele procurou Jesus Cristo para que Jesus Cristo curasse o seu filho. Jesus disse: vai, o teu filho vive. Ele chegou lá, o filho dele estava curado. Ele mesmo acreditou em Jesus, falou para toda a família e toda a família se converteu, mas o filho já estava curado. Então não foi só pela questão de cura. Então Jesus Cristo pode fazer sim isto. Então aqui, dentro do nosso texto, está bem claro que ele coloca aqui: todo aquele que se mantém crendo, que crê, tem. É no momento em que você mesmo se arrepende dos seus pecados e acredita no Senhor Jesus Cristo. É nesse momento que você tem, você não terá como se fosse uma consequência de você se manter, entendeu? Você já tem agora, e por isso você vai até o final. Tem. Agora veja só, quando ele diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, note de novo, o verbo está no presente, o verbo não está lá no futuro, dizendo terá, e diz tem o quê? A vida eterna. É interessante, essa palavra vida que é colocada aqui, é a palavra zoe, que traz a ideia de qualidade de vida, entendeu? Qualidade de vida, tem a vida eterna. Não quer dizer que se uma pessoa não aceitar Jesus como seu Salvador, ele não vai ter vida eterna. Meu amigo, você que não tem Jesus, deixa eu lhe dizer uma coisa: você vai viver eternamente. Entendeu? Você não vai deixar de existir. Você vai viver eternamente. Todos nós aqui vamos viver eternamente. Mas a vida que Jesus e que a sua palavra está mostrando aqui é uma qualidade de vida. Lembra daquela parábola do rico e o Lázaro? Estão lembrados? Pergunto: quando Lázaro morreu, não foi para o céu? Quando o rico morreu, não foi para o inferno? Pergunto: o rico continuava vivo? Continuava. Já não estava no inferno? Estava. O Lázaro que estava no céu não continuava vivo? Continuava. Então veja só, depois que você morre, você vai continuar vivo. Agora, no céu ou no inferno? No céu, qualidade de vida.
no inferno não tem qualidade de vida. Eu já visitei pessoas que estão paralíticas, estão num leito de enfermidade, não podem se mexer, e eu pergunto, como vai a sua vida? Aí a pessoa responde, pastor, isto não é vida. Mas eu pergunto, ela está viva ou não está? Está, mas sem qualidade de vida. O que Jesus Cristo, que a palavra de Deus está dizendo aqui, que aquele que acredita nele tem uma qualidade de vida, tem, já, começa aqui na terra. A vida eterna começa aqui, com a qualidade de vida. Veja o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz-nos assim, e assim, se, de novo, condicional, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Você não é mais a mesma pessoa. Uma pessoa que foi regenerada, que entregou sua vida a Jesus Cristo, que tem o Senhor Jesus Cristo, ele muda. Ele não fica igual como estava no passado. Ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós vemos isso bem claro lá em 1 Coríntios 6, 9. Lá você vai ver o que os crentes em Coríntios eles eram e o que agora eles são. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. O Paulo diz assim, ó, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Note bem que ele dá o nome injustos. E agora, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer quem são os injustos, tá? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Sim, quem são os injustos? Ele vai dizer, continuação do versículo 9, não vos enganeis, lá vai, nem impuros. Você sabe o que a palavra impuro aqui quer dizer? Aquela pessoa que tem relação antes do casamento, é um impuro. Nem impuros, pessoas, todos aqueles, não são casados, estão tendo relação antes do casamento, os namorados, né? Um vai para a casa do outro, tem relação, vai para motel e tal. Impuro, impuro, impuro. Pode dizer que é evangélico, pode dizer o que for. Impuro, tá? Está indo para o inferno. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. 11, olha o que ele diz, tais fostes alguns de vós. Ou seja, alguns de vós aí, Coríntios, alguns de vós foram impuros, alguns de vós aí foram impuros. Idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, vocês foram isso, roubadores. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome de Jesus. Você não é mais um adúltero, você não é mais um impuro, você não é mais um efeminado, você é uma nova criatura. Isso é ser regenerado. Não é essa conversa de dizer, ah não, vem do jeito que tu está e permanece do jeito que tu está. Não, tu pode vir do jeito que você está. Você pode ser um ladrão, vinde a mim todos vós. Você viu aqui a lista? Impuro, vive na impureza, vem até Jesus. Não tem problema. Você é um idólatra? Não tem problema, vem até Jesus. Você é um efeminado? Não tem problema, venha cá. Jesus Cristo te salva, não tem problema nenhum. Mas depois que você é regenerado, você não é mais um efeminado. Você não é mais um ladrão. Você não é mais um impuro. Você não é mais um adúltero. Você é uma nova criatura. Isso prova que você foi o quê? Regenerado. Se não tiver essa mudança, você não foi.
Você não foi. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o céu é de Deus, não é teu não, tá? E nem do pastor aqui. E nem o pastor de qualquer igreja. Não, você pode ficar assim com as tuas práticas, não tem problema nenhum. Nós aqui não fazemos discriminação, tu pode ficar na tua prática do teu pecado, que aqui está tudo liberado. Tu vai para o inferno. Porque nenhum impuro, nenhum idólatra, nenhum efeminado, nenhum sodomita entra no reino de Deus. E o céu é de Deus, não é do pastor Elias. Entende? Aquele que se mantém crendo tem o quê? Uma qualidade de vida. Antigamente eles estavam nessas coisas que não é uma qualidade de vida. Impureza, idolatria, efeminados, sodomitas, ladrões, bêbados. Isso não é uma qualidade de vida. Uma pessoa que era beberrão, agora ele não é mais, ele tem uma qualidade de vida. Uma pessoa que era efeminado, não é mais, ele tem uma qualidade de vida, dignidade. Ele era o que for, mas agora ele não é mais. Veja só que a vida eterna começa aqui, a qualidade de vida começa aqui, mas ela continua também na vida eterna. Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4, ele mostra o que será no futuro. Não será esse céu monótono que algumas pessoas pensam aí. Esse negócio, a gente vai lá para o céu, fica lá parado, cantando e tal, coisa chata. Não. Vai ser um novo céu, uma nova terra. Você acha aí bonito? Enquanto as águas, a floresta, os animais. É um novo céu, uma nova terra. Poxa, eu não posso imaginar uma nova terra sem água, sem árvores, sem animais. É uma nova terra. Se essa é bonita, imagine a nova terra. Então ele diz aqui, Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora o versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Uma pessoa que está lá no lago do fogo, ele chora e range o dente. A Bíblia diz que vai ser jogado para dentro do lago do fogo, lá haverá choro e ranger de dente, para toda a eternidade. Você vai continuar vivo? Vai, mas sem qualidade de vida, chorando e rangendo o dente para toda a eternidade. Você sabe o que é isso? Satanás está destinado para ir para o lago do fogo, mas ele não quer ir sozinho, ele quer te levar, e ele vai colocar todas as coisas desse mundo para você ficar entretido nela, prostituição, vícios e tanta coisa, para você ficar seduzido por isso, e passar a eternidade no lago do fogo. Ele é um enganador. Jesus Cristo não quer isso para a tua vida. Ele quer que o pecador se arrependa e creia nele. Continue crendo nele, porque tem uma qualidade de vida. Você não quer uma qualidade de vida? Creia no Senhor Jesus Cristo. Mantenha-se crendo no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Mas que qualidade de vida é essa? Está sentindo dor aí? Você está sentindo dor nos quadris, sentindo dor nas pernas, sentindo dor de cabeça? Isso é qualidade de vida? Mas isso é nada em comparação ao lago do fogo. É esse tipo de vida que você quer? A qualidade de vida começa aqui, a vida eterna começa aqui. A sua vida muda aqui. Então veja, nós estamos nesse texto de João capítulo 3, versículo 36. Só que eu li a primeira parte. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora a segunda parte. Temos mais uma hora agora para ver a segunda parte, né? A primeira foi 1 hora, agora temos mais 1 hora para ver a segunda parte. Por isso que diz que a palavra de Deus é um tesouro inesgotável, né? É um tesouro inesgotável. Muito bem, agora então, o que ele diz aqui? Ele já disse o que vai acontecer com aqueles que creem. Agora lá no 36, a parte B, ele diz: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho. Mas que coisa é essa?
Você prestou atenção no que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, o que todavia se mantém, e fazendo uma tradução mais literal do original, diz assim: quem todavia se mantém não obedecendo ao Filho. Note que ele mudou agora o verbo. Ele disse quem crê, agora ele disse obedece. Mas que conversa é essa? É crer ou obedecer? É para crer? É para obedecer? Ele diz quem crê tem. Quem não obedece... O escritor, dá para decidir se é crer, se é obedecer? Por que você acha que ele mudou o verbo? Por que lá em cima é crer e aqui é obedecer? Você sabe por quê? Porque não existe crer sem obedecer. Tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas não obedece uma vírgula. Muita gente diz que crê, mas não obedece. Entenda, se você diz que crê é porque você obedece. Agora, como é que você vai obedecer se nem Bíblia você abre? Você não abre a Bíblia, você não lê a Bíblia. E como é que você diz que crê? Quem crê é alguém que obedece. Você já sabe o que a Bíblia diz? Está lendo a Bíblia para obedecer? Ou é esse negócio de crer? Eu acredito que Deus existe. Satanás também acredita, mas não vai para o céu. Então o que ele está colocando aqui é: o que todavia se mantém não obedecendo ao Filho, não verá essa qualidade de vida. Jesus Cristo diz lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. A palavra aqui, guarda, traz a ideia de obedecer, de fazer. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então veja só, como é que eu sei que você crê no Senhor Jesus Cristo? É que você guarda a palavra dele. Você obedece a palavra dele. Se você não obedece, você não ama Jesus, você não acredita nele. Então não se engane a si mesmo. Não fica dizendo que você acredita quando você não obedece. Você está enganando-se a si mesmo. Nós nascemos em desobediência contra Deus, porque a palavra dita aqui é, aquele que se mantém. Ora, se eu me mantenho, é porque eu já nasci nisto. Então eu estou aqui andando, e alguém diz, se mantenha, eu estou continuando aqui, manter. Meus amados irmãos, amigos, nós nascemos em rebelião, nós nascemos em desobediência. Então chega um momento em que está para você acreditar no Senhor Jesus Cristo, mas você não acredita. Então isso quer dizer que você continua desobediente. Nesta vida só tem dois grupos de pessoas, os que obedecem e os que desobedecem. Obedeceu, filho de Deus. Desobedeceu, filhos do diabo. Então, nós nascemos em desobediência. Olha o que diz Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Foi o nosso primeiro versículo a ser lido, está lembrado? Eu nem combinei com o dirigente. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós nascemos em desobediência, rebeldes contra Deus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, o quê? Filhos da ira. Ninguém aqui nasceu filho de Deus. Todos nós nascemos filhos da ira, filhos da desobediência. Mas tem um momento em que tem a oportunidade de crer em Jesus, de entregar a vida a Jesus. Mas você não quer? Então você se mantém na desobediência, porque nós já nascemos desobedientes. Então aquele que se mantém desobediente, ele diz bem claro, não verá a vida. Note aqui que ele não está dizendo que você vai deixar de existir. Ele diz que você não verá essa qualidade de vida. Você vai ter vida sim.
lá no lago do fogo, para toda a eternidade. E para aquelas pessoas que dizem assim: ah não, mas eu acredito que vai ter a aniquilação da alma. Não, morreu, acabou tudo. Essa é mais uma conversa de Satanás. Morreu, não acabou tudo não. Lembra o exemplo do rico que foi lá, vivo, e do Lázaro lá em cima? A Bíblia diz bem claro, Jesus Cristo disse: aqueles que não fizeram a vontade do Pai, estes serão lançados para dentro do lago do fogo e vão sofrer pelos séculos dos séculos. E aqueles que entregaram a sua vida vão estar no novo céu, na nova terra, pelos séculos dos séculos, com qualidade de vida. Meu amado amigo, preste atenção, tu só vive um pouco tempo nessa terra. Satanás é como um pedófilo que te atrai com bombom, com coisinha e tal, e você fica atraído com essas coisas, e aí você morre nos seus pecados, e você vai passar a eternidade no lago do fogo. Por isso a mensagem para você hoje é: arrepende-te, creia no Senhor Jesus Cristo, e tenha essa vida eterna hoje, não deixa para amanhã, não fica na procrastinação. Ah, amanhã eu aceito. Ah, não, eu não vou aceitar agora, porque se eu me tornar crente agora, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, e o crente não pode mais fazer aquilo e tal. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a ordem é para você. Deus disse: não matarás. Só foi para o crente ou para o incrédulo? Ah, para o incrédulo também? Não roubarás, é só para crente e para incrédulo não? O mandamento de Deus é para todos. Só que uns obedecem e outros desobedecem. Você não está isento de não obedecer o mandamento do Senhor, porque você não é evangélico, porque você não é crente. E você pode fazer o que quiser? Pode não, criatura. Não pode. Você está em desobediência e vai passar a eternidade no lago do fogo. O melhor é o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. Creia nele e você tem a vida eterna. Agora, se você se manter rebelde contra o Filho, a promessa está aqui: tu não verás a vida, mas sobre ti, diz a continuação do versículo, permanece a ira de Deus. Nós nascemos debaixo da ira de Deus, e quando você rejeita Jesus Cristo, a ira de Deus continua sobre ti, e assim Ele vai te lançar depois, dentro do lago do fogo, que é a consumação da sua ira. O que é que você vai querer? Vida eterna ou morte eterna, separação eterna, sofrimento eterno no lago do fogo? Eu espero, meu amigo, você que não tem Jesus, que entregue a sua vida a Ele, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Pastor